outros, né? Mas não tem jeito, né? A gente tem uma limitação de horário aí para terminar, então vamos pedir para que esse tempo, na medida do possível, seja observado. Vou ser breve e realmente o que nós ouvimos aqui hoje foi muito agradável do ponto de vista do sonho que todos nós temos a propósito de uma escola de qualidade. Acredito que a escola de formação tem um papel importante, mas é restrito. Os projetos da Secretaria de Educação são importantes, mas são restritos. Entre outras, o SEMPEC, a posição do SEMPEC. Acredito até que, uma vez tudo isso chega numa sala de aula, nós teríamos realmente uma evolução significativa na qualidade de ensino das escolas públicas. Ocorre o seguinte: eu mantenho o meu ponto de vista de que os gargalos da educação realmente impedem que nossos sonhos realmente se realizem a contento. Acho que devemos perseverar na nossa posição na luta por uma escola de qualidade, sem dúvida. Nós da UDEMO, por exemplo, temos um posicionamento bastante pedagógico com o nosso pessoal. Nós publicamos sistematicamente a nossa revista de projeto pedagógico, que é uma orientação para os nossos diretores, nossos especialistas, no sentido de que eles tenham algum respaldo no seu trabalho, tenham possibilidade de desenvolver melhor a sua função. Até no sentido de coibir aquelas questões que a colega acabou de colocar aqui, a questão da inclusão. Nós temos uma posição muito firme a respeito dessa questão e damos, assim como a Secretaria dá também, às vezes, os subsídios para que isso não ocorra. Acho também, colega, que isso você sofreu muitos problemas e tende a generalizar determinadas questões. A escola não é isso que você está falando. Há muitas escolas, a maioria delas, que se preocupa com os problemas. Você deve ter, porque sofreu muito essas questões da escola, mas você não tem, evidentemente, a possibilidade de abordar a totalidade das escolas. A maior parte delas faz inclusão social, a maior parte delas, ou grande parte delas, traz a sua comunidade para dentro da escola. Eu sou um exemplo disso. Minha escola era fundamentalmente assinada pelos pais dos alunos. Nós tínhamos assembleias sistemáticas, muita discussão com os pais a respeito dos problemas da escola. De tal maneira que eu acho que você tem razão em levantar algumas questões que têm que ser coibidas, sim. Essas questões têm que ser denunciadas ao Ministério Público para que ele tome as providências necessárias. Ou a própria Secretaria de Educação, porque eu acredito que denúncias desse tipo são acolhidas pela Secretaria de Educação. E ela manda fazer sindicâncias contra diretores e contra professores são bastante comuns. Agora, veja bem, não vamos generalizar, porque senão nós teríamos a impressão que a escola pública é alguma coisa, um lixo. Não é o caso. Ela tem problemas estruturais que, se não resolvidas, não elevará a qualidade de ensino, evidentemente. Mas nós temos que batalhar em cima dessas questões. Muito obrigado. Eu tenho necessidade de sair porque eu tenho um compromisso agora às 5 horas. Uma aula do Fórum Municipal de Educação e do Movimento Comunidade de Olho na Escola Pública. Isso que a Teresa falou, isso não é novidade para a gente, porque o Movimento Comunidade de Olho na Escola Pública surgiu
dessa questão que a gente recebia denúncias e o pessoal dizia que era pontual. Então nós publicamos um manual com 121 escolas e nós listamos a violência dessas 121 escolas do ano anterior. Então esse é o conceito. Outra coisa que a gente está chamando a atenção, a gente tem que nivelar o conhecimento, como eu fui convidado nessa reunião e participei das outras, eu queria depois saber se está sendo gravado e disponibilizado esse material o quanto antes. Deixa eu pontuar aqui para não perder. Então o Ministério Público não atua politicamente, então ele atua em cima fiscal da lei. Então a gente está trazendo os elementos, a legislação, para ele atuar. Outra coisa que é importante, as pessoas que estão aqui, elas têm um histórico de atuação. Ninguém caiu de paraquedas. Então precisa ver como é que chegou nessas conclusões. Porque tem gente, tem outras instituições que não estão aqui também, que participaram e às vezes pensam que todos é a favor da educação, mas um puxa para um lado, um puxa para o outro e fica no mesmo local. Não é consenso o caminho a seguir. Ou a questão do fórum. Tem que entender aí, vocês que são do Ministério Público, que tem vários fóruns. Quando eu citei o Fórum Municipal de Educação, eu fiz questão de historiar aonde que ele começa, onde que ele participa, porque existe aqui na capital outro Fórum Municipal de Educação, que foi criado em 2013, um fórum governamental, via decreto, com o intuito de receber a verba do CONAI 2014, e esse fórum municipal, ele tem metade secretário, diretor de ensino, você tem lá, outra grande parte, a outra metade, quase totalidade, é corporação, tem 3 ou 4 entidades da sociedade civil e tem um representante de pais. Então, a gente até briga, já está registrando, a gente chama pelo fórum de Chapa Branca. Então, talvez até o Ministério Público tenha que tomar ciência, às vezes está chamando, às vezes está convidando um fórum que é histórico, que participou de várias discussões de Plano Municipal de Educação de 1999 e está confundindo com esse fórum, que é o fórum que foi criado para fazer essa questão da CONAI, e inclusive essa questão, nós não participamos da CONAI em 2010, nem da CONAI em 2014, porque levava-se para uma conferência nacional, os pais e os alunos, que são maioria, dava 5% de participação dos pais, 7% de participação dos alunos, e o resto, corporação, gestores e os profissionais da educação. Só que para aprovar uma deliberação, é importante quando vocês olham as conferências, exigia-se que tivesse 40% de votos para ir para os anais, e maioria para ser aprovado. Então, quer dizer, se eu tivesse uma proposta de 100% dos pais, dava 5%, você tinha que participar, você tinha que convencer professores da sua visão, que é um absurdo que cada um tem um segmento. História das entidades que eu coloquei, promotor. Nós pedimos, já desde do Grandes, que foi o procurador-geral, acho que é esse o nome do seu livrado, que se criasse uma promotoria dos direitos difusos e coletivos da educação. Porque um grupo, 2 promotores, concordam que é uma tarefa hercúlea para atuar. Uma coisa que foi colocado aqui, que vocês têm, quando eu falo da diferença de visão, é assim. O professor ele tem uma jornada especial. Então, por exemplo, tem aula de 45 minutos, tem aula de 40, tem aula de 55. O que aconteceu? Essa jornada tinha um horário para você ter não ter o acúmulo de uma ficar 2 horas na sala de aula, é estressante. O que aconteceu no período noturno? A corporação brigou tanto para ter 40 minutos de aula, que era estressante, que o aluno, o trabalhador não aguentava, aprovou-se. O que aconteceu? O professor juntou esses 40 minutos, pôs encadeado, 40 minutos, dá 2 horas de aula e vai embora. Então, quer dizer, ele pediu a jornada especial porque é estressante. Ao mesmo tempo, ele juntou e vai embora. Hoje, à noite, se um aluno chegar 10, 15 minutos atrasado, no turno, ele não é. Então, isso é uma questão de direito de você. Desculpa, eu só estou estendendo. E só para esclarecer essa questão aí que foi colocada, que não é coisa generalizada. Desculpa, como vai ficar gravado, o representante da UDEM estava aqui. Então, nós participamos de um debate quando surgiu a questão dos telefones celulares na escola. E nós colocamos a nossa representante, que é a Fernanda Estela Teixeira, do NAPA, num debate da Assembleia Legislativa, e a presidente da UDEM, está gravado em mídia, e diz o seguinte: na minha escola mando eu. Não interessa o que manda na lei. Votou lá que é proibido
é proibido usar o telefone celular, eu tiro. É proibido entrar sem uniforme, na minha escola não entra sem uniforme. Eu tenho gravado isso no vídeo, vocês não vão precisar do meu depoimento para confirmar. E no caso, por exemplo, da Cremilda Estela Teixeira, ela é branca, só que ninguém sabia que ela era casada com um militar negro. E ela entrou no movimento em 1996, porque o filho dela, que era negro, foi arrastado da porta da escola, da Teodomiro Dias, que é uma escola municipal, dita de elite, foi arrastado para dentro da escola e foi espancado. Então, entendeu? Agora, só para finalizar, e até para vocês pedir desculpa para vocês, porque nossa coordenadora que não participou, viu, Tereza? Nossa coordenadora é negra, tá? É mulher e é negra, coisa que você vai identificar. Repara que alguns sindicatos aí, 90% é mulheres, e o presidente é homem. Então, para você ver que essa questão de gênero é muito fácil de culpar lá os evangélicos, mas a própria corporação é machista também nesse aspecto. Desculpa me estender, mas todo esse material que eu tenho a gente vai analisar e vai tentar, dentro do possível, racionalizar o que eles fizerem e mandar para vocês. Muito obrigado. Tereza, há muitos anos atrás, quando o governo federal começou a pensar uma política pública de atenção aos familiares dos mortos e desaparecidos da ditadura militar, da ditadura civil-militar, que vigorou no país de 64 a 85, eles bolaram uma estratégia muito interessante, que eram as caravanas da verdade. Eles iam até o governo federal, enviavam representantes para encontros com os familiares, e nessa ocasião havia um pedido formal de desculpas do Estado brasileiro pela violação a direitos humanos que foram praticados no período da ditadura civil-militar, porque isso é um problema de Estado e não de governo. Eu sou só um assessor de uma Secretaria de Educação do Estado. Fiquei um pouco chateado com a generalização, porque luto pela inclusão, uma pauta, uma agenda pessoal minha, até como professor de Direito Constitucional que sou, e me deparo com essas questões em sala de aula e preciso levar esse debate para a sala de aula, um debate que é muito pouco levado para a sala de aula. E se eu tivesse poder para isso na tarde de hoje, eu ia te pedir desculpa, como Estado. Mas não estou aqui investido desse poder. Pedir desculpa pelas violações que o poder público, de um modo geral, não só no Estado de São Paulo, mas em todo o país, as violências que são praticadas contra, e a exclusão histórica que é praticada principalmente contra as populações afrodescendentes. Então, não posso te dar isso porque não tenho poder para tanto, mas sinta-se acolhida por mim, pessoalmente, pelo meu CPF, pelo Wilson Levi, que está conversando com você agora, e saiba que eu sou solidário a essa causa, e como alguém investido de um papel de desenvolver, de ter compromisso com a política pública, isso está dentro do meu compromisso e eu não vou abrir mão dessa agenda. Eu só queria dar esse depoimento, Tereza, e a Raquel vai falar um pouco rapidamente sobre a participação dos pais. Eu acho que isso é algo que interessa aos dois pais que estão aqui, que representam o Comitê de Mães e Pais em Luta, no nosso projeto de gestão democrática, que também está dentro desse conjunto de políticas públicas que eu tenho o privilégio e a alegria de coordenar. Beleza. Diretamente você, eu gostaria também de expressar meus sentimentos e lamento pelas experiências pessoais sofridas. De fato, nem eu, pessoa física também, Levi, muito menos como servidores da Secretaria, a gente compactua com qualquer tipo de discriminação, seja ela racial, de gênero, enfim. Mas a nossa sociedade é bastante complexa, né? Todos vocês sabem, até por isso que estamos aqui reunidos. A solução não é simples. E o Estado, como um todo, não o Estado de São Paulo, mas nosso Estado, enfim, tem muitas dívidas com os negros. Mas, particularmente aqui para o Comitê de Pais e Mães em Lutas, que vocês representam aqui, eu te gostaria de deixar um convite que, na reunião passada, até a gente sentiu que pecou havia outras representações de pais, né? E a gente acabou esquecendo de fazer um convite bem pertinente para o momento
sobre o projeto de gestão democrática, que está sendo desenvolvido pela Secretaria. A gente já tem um ano que está desenvolvendo. Construir uma política pública não é fácil, não é rápida, mas a gente se comprometeu aqui também como servidores, né, que somos, em construir da melhor maneira possível. Gestão democrática às vezes abarca todos os temas, tudo cabe embaixo do grande guarda-chuva de gestão democrática. A gente definiu uma meta de trabalhar uma parte disso tudo, não é tudo, né? Mas a gente quer fortalecer os espaços de deliberação e participação das escolas. Eles precisam estar fortalecidos para que os debates possam iniciar na base, na escola. Então agora a gente está desenvolvendo uma etapa que é um encontro local, onde os dados de um questionário que foi aplicado sobre gestão democrática se tornaram públicos. No nosso site é possível consultar o resultado geral do Estado, mas vocês poderiam ser porta-vozes do nosso convite para que os pais pudessem procurar as escolas de seus filhos para participar do encontro local, porque esse encontro local ele visa debater para aprimorar esses espaços de deliberação e participação e tem um escopo muito maior, que é aprimorar o nosso conceito e a nossa consciência do que é democracia. Então a gente está tentando trabalhar nessa mudança de cultura democrática, que nossa sociedade ainda engatinha, ainda está evoluindo. O projeto também tem esse escopo, então a gente gostaria de deixar o convite. Podemos depois manter o contato para explicar um pouco melhor o acesso. E era isso, a gente teve 50 mil participações de pais no questionário. Isso significa mais ou menos 10% de todo o contingente que respondeu. E a gente analisou que os pais, eles se sentem... A gente fez uma análise das respostas dos pais, o público que se identificou como pai e mãe ou responsável, ele se identifica muito mais positivamente como quero participar da escola, eu gostaria de saber mais da rotina dos meus filhos, mas os próprios filhos, ou seja, os estudantes, eles têm uma opinião diversa, eles acham que os pais deles não têm tanto interesse. Então seria legal vocês darem esse recado para que os pais pudessem participar, para a gente começar a entender qual que é o problema dessa falta de participação dos pais, poderia ser mais maciça. Então fica aqui o nosso convite e eu reitero as palavras do Levi pessoalmente sobre as suas experiências que não foram nem um pouco agradáveis. Obrigada. Só um minuto, eu preciso me ausentar, que eu vou ter que voltar para o serviço, vou saber que eu nem era aluno, eu deixei a chave, pasta, tudo lá. Bom, boa noite a todos. Obrigada. Só dizer também que eu não vou poder me estender muito, acho que no teto até às 5h30, mas uma só observação, não sei se é um espaço de ficar defendendo, entendeu? Eu acho que eu penso que esse espaço ele é um espaço que tem uma natureza mais de reflexão, né? De escuta e reflexão sobre principalmente quem está na ponta e vive a ponta e o cotidiano da escola pública, do que um espaço de defesa de governo X ou governo Y. Então eu acho que é importante também a gente escutar para aprimorar, né, as nossas práticas, e acho que cabe ao Ministério Público monitorar, né? Então eu acho que se o governo do Estado está tão atento às questões das desigualdades educacionais e da implementação da 10.639, então vamos monitorar, porque aqui é monitoramento de política, a gente vai monitorar a política de Estado. Então, por exemplo, as dimensões têm a ver com o fortalecimento do marco legal na perspectiva da política do Estado, tem a ver com política de formação inicial e continuada
dos profissionais, tendo como foco a 10 mil, tem a ver com política de materiais didáticos e paradidáticos, tem a ver com gestão democrática e participação, tendo foco na 10639, e tem a ver com condições institucionais. Então eu acho assim, cabe ao Ministério Público monitorar, não é, acho que não é defesa, é monitoramento, para ver se de fato a política de Estado está dando conta dessas questões e do grande problema estrutural que a gente tem no país, que é a questão do racismo, né? Então eu acho que teria que ser mais nessa perspectiva de reflexão e aprimoramento do que de defesa ou de citar programas, né? Eu acho que outra coisa também, que é uma agenda bastante cara para a gente da ação educativa, é a questão da participação e da gestão democrática. A gente poderia, por exemplo, fiscalizar como vem sendo feito um monitoramento participativo do Plano Estadual de Educação aqui em São Paulo, né? Por quê? Porque o Plano Estadual de Educação, ele é um plano de Estado, ele não é um plano de governo. Ele é um plano de 10 anos, né? Ele é um plano decenal, né? E a gente tem a garantia de que ele tem que ser monitorado por meio de processo participativo. Então, como está sendo feito esse monitoramento, né? Como está sendo? Eu participei, eu era representante do fórum na época da construção. Eu participei da construção, eu vi como foi construído. Então, assim, como está agora que nós estamos na fase de implementação, como está sendo monitorado? E a CONAI? A CONAI, a etapa estadual agora da Conferência Nacional de Educação, é agora esse final de semana. É a etapa municipal. Quando que vai ser a etapa estadual? Já está sendo planejado, já está sendo pensado a Conferência Estadual de Educação para monitoramento do plano? A conferência tem que acontecer. Então, eu acho que cabe ao Ministério Público monitorar a política. E aí a gente vai poder, depois de um estudo, um grande monitoramento e uma avaliação, dizer o que de fato está sendo implementado e o que não está sendo implementado. Concordo com a colega da ação educativa e tinha preparado algo para falar nesse sentido, negar, né, que essas questões estão dentro da escola e que está dentro da educação não nos ajuda, né? Muito pelo contrário, né? Torna isso invisível e aí nós não fazemos nada com isso, em relação a isso. Por exemplo, no município de São Paulo, nós tivemos um avanço no sentido do núcleo étnico-racial dentro da Secretaria de Educação, o núcleo de gênero, e o núcleo étnico-racial, ele está na garantia dos imigrantes, dos indígenas, né, e dos negros, né, na garantia de educação para essa população. O NAPA, ele vem também trabalhando em parceria com esse núcleo e de garantir a educação inclusiva mesmo, a educação para todos. São ações que já foram conquistadas pela Secretaria Municipal de Educação. Então, pensando, né, nisso que a colega falou, também ao Ministério monitorar as ações de continuidade, né, dessa Secretaria, que continua, né, estou dizendo, os núcleos permanecem na Secretaria Municipal de Educação, mas negar que isso existe e judicializar no sentido de eu faço denúncia, mas não crio política pública para erradicar, né, para a eliminação dessas ações, a gente acaba não avançando de fato na educação. E outra coisa, tem uma coisa que me incomoda bastante, né, quando a gente fala da escola como um lugar que os pais deixam a criança na escola e vão trabalhar. A escola é direito da criança. A escola é direito do jovem, do adolescente. O que o pai faz ou deixa de fazer no horário em que esse estudante está na escola não nos diz respeito, né? Eu acho que esse é o espaço de direito garantido e conquistado por todos. Só... Bom, eu também na perspectiva positiva queria ratificar a fala
da Silvana em relação à educação especial, das demandas judicializadas, que eu acho que o Ministério Público já tem ajudado, já tem um diálogo muito bom com a nossa equipe de educação especial, mas é bom enfatizar essa questão da solicitação dos cuidadores, que não faz parte do nosso entendimento de inclusão, de professor auxiliar também, e também muitas medidas judiciais que acabam solicitando que os alunos sejam atendidos em instituições exclusivas, né? Então, de atendimento fora da escola. Então, isso é uma questão que a gente ratifica também importante a atuação do Ministério nesse sentido, né? Um segundo ponto em relação à avaliação das políticas educacionais, que a Cláudia, da Ação Educativa, colocou, queria dizer que existe, isso eu estou dizendo nem como técnico da Secretaria Estadual, mas como pai de aluno de escola pública que hoje estão na municipal, né? Existe, eles fazem uma avaliação anual com 9 dimensões. Isso é chamada comunidade escolar, todos os profissionais de apoio da escola. Educação infantil, isso. Isso é muito bacana. E assim, a gente, na escola dos meus filhos, já estão falando que talvez ano que vem não tenha e tal, mas é feito bem nesse sentido e assim, eu acho que é excelente, de fato. Assim. Cabe verificar se isso realmente vai continuar e estender para as outras etapas de ensino. Na educação infantil acontece muito bem isso. E queria colocar também, talvez, aqui uma sugestão. A gente tem dificuldades na Secretaria de Educação para lidar com aquelas instituições que não são escolas. Elas não têm autorização para funcionar como escola. E a gente vai até um certo limite de atuação daquelas que são caçadas, né, que são escolas, deixam de ser escolas. Mas há todo um problema aí social com instituições que se vendem como escolas, oferecem aí tanto o ensino fundamental, ensino médio, EJA principalmente, tem um problema enorme com isso. Educação especial tem um monte também. E a gente tem uma ação limitada, porque nós somos Secretaria de Educação, aí eu não sei que caso que é isso, é caso de polícia talvez, mas a gente vai até o momento que a gente pode caçar essa instituição quando ela foi uma vez uma instituição de escola. Então isso é um problema que a gente lida e demanda bastante energia nossa, né? E, bom, por último, só colocando a questão respondendo aos representantes dos pais aqui, como eu falei, eu também sou um técnico da Secretaria Estadual de Educação, mas também sou pai de aluno em escola pública, atualmente por conta da idade no município, mas vai chegar um momento que eles vão para o estado. E essa fala, assim, eu não sei se foi uma felicidade minha, das regiões, talvez, que eu já morei, já transferi eles 2, 3 vezes de escola, nunca me deparei com uma realidade tão dura quanto a que você relatou, mas já me deparei com muitas dificuldades, sim, e aí eu acho que, assim, é muito importante o papel da comunidade, né? Então, por exemplo, na escola atual, eu nunca tive problema com inclusão em relação à deficiência, a questões étnico-raciais. As escolas sempre lidaram muito bem, mas na escola atual a gente teve um problema com imigrantes, onde foi falado, não, a escola é feita para os brasileiros, e não é, né? A escola universal. Então, assim, a gente, é importante, a comunidade tem força, sim, eu acho que consegue levar isso para a escola e atuar do ponto de vista local, né? Porque alguma autonomia a escola tem, e às vezes, na esfera sistêmica, e eu vejo isso, porque eu vejo meus colegas com muito boa vontade de trabalhar na Secretaria de Educação, pessoas competentíssimas com muita boa vontade, mas não conseguem chegar lá na ponta. Assim. Então, alguns problemas são locais e têm que ser enfrentados também pelos outros órgãos e pela própria comunidade, porque existe uma autonomia, existe uma questão da gestão que tem que ser, muitas vezes, provocada para que se torne mais democrática. O Soeiro. Então, respondendo a Cláudia, que ela ficou curiosa, né, e ela comentou do monitoramento,
O monitoramento está sendo feito a passos curtos, estreitos. Por quê? Muita coisa a gente depende da Secretaria de Educação, de dados da Secretaria de Educação, e eles estão sendo passados muito pouco, e está difícil da gente fazer. Nós temos uma comissão de sistematização e monitoramento, que uma das funções dela é essa, e ela está trabalhando em cima disso. A responsabilidade de monitoramento não é só do FEESP, é também do Conselho Estadual, é também da Alesp, da Comissão de Educação, é também da Undime, e um grupo especial que a Secretaria de Educação criou, com alguns elementos, com algumas pessoas e órgãos, que também tem essa obrigação de monitoramento. Então, é um conjunto de entidades que tem essa responsabilidade. E não aqui me eximindo, nós estamos devagar mesmo, e por vários motivos, não só porque a Secretaria de Educação não passou muita coisa, mas também porque a demanda do país de um ano para cá, a agenda que eles criam, que se cria, que estamos correndo atrás de um monte de coisa, escola sem partido, e aí o governo impinge goela abaixo o novo ensino médio, que não vai funcionar como escola técnica, não vai funcionar, ele vai levar de 10 a 15 anos para funcionar. Eu sei porque eu trabalho com ensino técnico, como eu já falei, há 21 anos, do jeito que eles querem fazer não vai funcionar, nem 5, como é a ideia, não vai funcionar. E eu não sei, como eu falei, não sou profeta, é apenas porque eu estou dentro do métier há muito tempo. E você falou também das realizações das CONAIs, né? Exato. O que acontece? Com esse novo decreto de 26 de abril que o governo colocou, que acabou com a CONAI que a antiga presidenta criou, e ele criou uma outra, ele empurrou as datas das CONAIs municipais para o segundo semestre desse ano, ele empurrou as datas das... Peraí. Ele empurrou as datas das CONAIs estaduais para o ano que vem, primeiro semestre, e empurrou para o segundo semestre, sem definir data alguma, a CONAI nacional. Esse é o que o governo vai patrocinar, do jeito que ele vai querer fazer, e que, bem ou mal, nós queremos participar. O que nós temos feito no Fórum Estadual? Nós estamos com o planejamento das entidades que fazem parte do Fórum de criar a CONAI, uma CONAI popular, independente dessa do governo, que vão trabalhar e tirar delegados para ela. Aí, eventualmente, se houver a CONAI estadual, que o governo for patrocinar. Amanhã começa, como você colocou, a CONAI municipal da cidade de São Paulo, com os delegados que foram tirados das 13 regionais, e vai começar amanhã. Eu fui convidado para a abertura, eu não posso ir, a secretária do fórum vai participar, eu não posso porque eu faço doutorado e eu estudo em São Carlos, então não dá tempo de chegar para o início da CONAI. Então não vou participar da abertura, vou dar uma passada lá no sábado, e ela vai realizar só a CONAI municipal, porque o prefeito anterior, o prefeito Fernando Haddad, ele provisionou R$1,5 milhão para fazer a CONAI. Mesmo assim, o prefeito atual tirou 500 mil e ela está sendo realizada com esse R$1 milhão. Ela só está realizada por causa disso, não por causa do prefeito atual, e sim do anterior. Mas manter o calendário foi votado isso no fórum, poderia não... Nosso calendário da estadual é 29, 30 de setembro e 1º de outubro. Não acredito que eu vá conseguir realizar, mas a ideia ainda é realizar esse segundo semestre desse ano. Oi. Então, para finalizar a nossa conversa, a minha conversa e a minha pauta é assim. Eu fui nós, quando falo eu e a Tereza, onde se denominou Mãe Tereza, e nós acompanhamos o pessoal do secundarista, na época que fizeram o movimento que acabou deflagrando aí a demissão do nosso secretário. Então, nesse período que nós ficamos lá, 56 dias de frente da escola, o COP do lado e o choque do outro, e a gente do outro lado, então a gente foi fazendo e criando esse comitê, onde que teve um fortalecimento, foi bater até no Rio de Janeiro também. Então, em vista disso aí,
as escolas acabaram nos vendo como os malfeitores, como incentivadores, até propriamente dos alunos. Pelo contrário, nós sempre fomos apoiadores e zelamos pela integridade dos meninos, que acabou causando inúmeras situações, que causou até a ida da Tereza para Washington, né, onde foi feita uma denúncia no CID, né, sobre direitos humanos, onde que houve a perseguição. E a questão das escolas, e acabou nos vendo como malfeitores. A gente nunca foi incentivado aluno a quebrar, a depredar, a destruir patrimônio público. Nós somos apoiadores por uma questão de uma gestão de que foi sempre falado de uma escola de qualidade, né, democrática, onde que nós podemos, como os pais, podemos ter voz e voto para poder dar participação e ter participação ativamente na escola. E não simplesmente responsabilizar os diretores, porque diretor acaba sendo cargo político, por indicação. Né? Uma escola boa, o diretor é indicado, e de lá ele fica. Né? Como aconteceu na escola onde nós militamos. Então acabamos sendo mal vistos, criamos situações muito difíceis lá dentro, né? E acabamos sendo até, de uma certa forma, marginalizados. Porque a gente achava, como eu disse, que éramos apoiadores, né? Que éramos incentivadores, e no entanto, e com o legado que ficou um monte de meninos ainda na rua, né? Sem propósito, né? E que a gente não consegue ainda conseguir conduzir alguns meninos desses voltarem para casa. E a gente ainda, de uma certa forma, é responsabilizado por isso. E a direção da escola, o que ele nos faz? O que o Estado nos dá para isso? Que embasamento que ele nos dá? Antigamente existia, no governo da Erundina, existia o Cresce, que era um polo acolhedor de alguns problemas que existia dentro da rede municipal, que era denominado NAI. Né? E daí, então, conseguimos nos reunir, né, como a prefeitura também era uma quantidade muito grande, e nos reunirmos, cada um representante de uma EMEI, para poder levar algumas pautas para que a gente pudesse resolver essa situação. E, no entanto, isso aí mudou, trocou de governo, depois veio o governo que sucedeu a Marta, e daí se criou novamente o Cresce, que era da primeira ideia, que foi da gestão. Agora, por que não poderia ser criado também um polo acatador, que onde pudéssemos, dentro da escola do Estado, a gente ter uma voz e voto, para que pudesse ter uma participação ativamente de pais. E não pais correndo da polícia, porque não tem problema com polícia, não tem problema com polícia, não tem problema com a PM, né? E nós só queríamos que as coisas fluíssem, que nossos filhos estudassem, ou nós pagássemos o convênio médico, ou a gente paga uma escola particular. Mas como é que a gente vai fazer? Para as duas coisas o dinheiro não vai dar. Né? Então a gente faz a opção de pagar um convênio, e a escola manter Então é isso aí, eu gostaria mais que a escola fosse mais aberta, e nós tivéssemos mais oportunidade para que os pais tivessem uma participação mais ativa mesmo, com responsabilidade. Obrigado. Eu acho que o coordenador de escola estadual aí acabou de confessar uma ilegalidade do município de São Paulo. Vocês são autoridades, o vereador ali, porque a conferência, o dinheiro que está sendo gasto aqui, ele dependia de uma diretriz, uma organização do nacional. Então o que está acontecendo? Era o dinheiro nacional, saía uma resolução, como é que o estadual se organizava com o nacional e como é que o municipal se organizava. Essa CONAI não é municipal, ela é uma etapa do nacional. Se o governo federal, nas atribuições dele, ele adiou e não saiu o documento oficial do governo federal dizendo qual é a competência, qual é o quórum para se votar essas propostas, esse dinheiro que o município está gastando, no meu entendimento, parte, não sou jurista, não sou advogado, ele é um dinheiro ilegal. Alguém vai ter que devolver isso. Desculpa interromper, porque o rapaz falou ali, eu estou olhando aqui, eu estou acompanhando
discussão no site, na prefeitura. Essa questão da regional, desculpa me estender, mas na verdade estou entendendo que é uma confissão de uma ilegalidade flagrante. Esses encontros regionais, beleza, não sei se você participou, mas para mim, está suspenso tudo. Agora, a pessoa que vai acontecer amanhã, gastando R$1 milhão do município, que é verba, vai vir como verba da educação. Eu vou depois formalizar isso para vocês, talvez ainda hoje, para ver se está para vocês acompanharem. Se formalizar, melhor. Pode ser que eu seja, eu vou assinar embaixo. Se eu estiver enganado, o que o rapaz falou, eu vou usar como testemunho. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. É só acrescentar na minha fala, quando eu falei que tirei um mês de férias, né, porque meu filho não conseguiu se alfabetizar, eu rabisquei toda a minha sala com os alfabetos e comecei a cantar para ele. Ele voltou para a escola no segundo semestre alfabetizado. Porque eu não acreditava que, já ela não conseguiu fazer no primeiro, ela não ia fazer no segundo também. Tá? Acrescentando isso. Eu queria fazer uma pergunta. Um professor falou comigo que teve um tempo que o Estado mandou para as escolas literatura, livros escritos por negros. E depois foram todos recolhidos. Não tem mais, você não acha. Na literatura brasileira, como se não existisse autores negros. Não tem muita coisa sobre... se você for procurar na biblioteca, você não acha muita coisa falando sobre negros. São poucos livros, ele até citou alguns, né? Eu não lembro agora, né? Eu não vim preparada para isso, sei lá, eu queria saber se vocês têm esse conhecimento, né? Que não existe. Outra coisa que eu fazia pergunta a Renata, deixa eu ver, literatura. A Renata, não é você, não é? Você falou que é da escola de pessoas especiais, representa? Sim. Hoje, as escolas municipais, antigamente, acho que uns 10 anos atrás, era tudo junto. Agora é separado a sala, é isso que eu queria saber. E em cima disso eu queria fazer outra pergunta. Você quer que eu faça de uma vez? Então, eu queria saber se as salas são separadas. Eu queria saber também se vocês receberam da Zona Oeste, uma escola da Zona Oeste, que a tia gravou a escola cheia de água e a professora sofre um pouco foi intimidada pela diretora porque deixou a tia gravar. Tem aluno que não tem como ir e voltar para a escola, esse da Zona Oeste. Não tem carro, para o aluno ter acesso à escola. Essa gravação de inundação na sala é desde o ano passado. E não teve a resposta até agora. Agora ela foi divertida porque descobriram esse vídeo e como que ela deixou a tia gravar. E está tendo vários problemas nessa escola e parece que já foi até mandado para a Secretaria Municipal e nada foi resolvido. Você tem conhecimento dessa história da Zona Oeste? Não vou citar o nome da escola nem da professora. Então, como isso aconteceu ano passado, eu não teria agora como te responder, mas posso averiguar e trazer numa próxima discussão, porque... Deixa eu falar. Esse tipo de questão geralmente vai para a diretoria regional, que faz a apuração, verifica o que está acontecendo, e a gente pode ver se ainda porque não teve uma resposta. Tá bom, Tereza? Em relação às crianças com deficiência, o município de São Paulo, ele atende todos na rede regular de ensino. Existem serviços de apoio para que eles permaneçam na sala de aula. Então, nós temos vários serviços, né? E profissionais especializados para fazer esse apoio e orientação para os professores. Em relação às pessoas com deficiência, né? O que a gente tem observado e tem tentado localizar na educação infantil, por exemplo, a gente tem observado que os alunos surdos, por exemplo, que é detectada a surdez, eles não estão nem na escola pública, nem na privada, a gente não está conseguindo localizar na fase da educação infantil. Então, a gente está tendo ação junto com a Secretaria de Saúde para entender
quando identificados, se estão sendo orientados para que eles sejam matriculados nas escolas, porque os pais ficam tão apreensivos com a deficiência que acaba ficando só a questão clínica e médica, esquecendo que a educação é importante para eles também. Então, no município a gente tem vários serviços que já de bastante tempo foram ampliados e continuam. Eu queria só aproveitar, quando você falou do monitoramento, dessa avaliação que é feita na educação infantil, nada que é bom vai parar, nada. E isso é um fato que não tem fundamento, é uma posição do nosso secretário Alexandre Schneider e das equipes que estão lá. O que vai ser, o que tiver vai ser aperfeiçoado no que precisar, mas o que é bom vai continuar. Eu não entendi. Então, as crianças especiais... As crianças especiais, ela fica junto com as outras crianças? É isso que eu queria saber. Sim. Tá, por isso que eu queria te perguntar, porque eu já conheço esse programa e como eu fui ativamente dentro da escola, tive uma coisa bem dentro da escola, assim, acompanhamento de tudo, e comecei a ver várias coisas negativas, algumas coisas que tem aqui. Todas as reuniões os professores reclamavam dessas crianças. Esses professores, mesmo tendo uma pessoa para ajudar esses alunos, eles não estão preparados para receber essas crianças, porque eles reclamam que essas crianças especiais são um atraso para a turma toda. Isso eu ouvi em várias reuniões de vários professores. Sim. Existe sim pessoas que falam isso. E esse é o papel da Secretaria de estar fazendo a formação. Existem pessoas que têm muita resistência de lidar com qualquer diferença. Isso está no ser humano e o único motivo, a única forma de mudar isso é através da formação. Toda vez, eu acho que a Secretaria Municipal de Educação do município, historicamente, ela tem uma quantidade de formação que é sempre colocado lá na transparência para que as pessoas saibam. Mas é uma coisa constante. Você tem o tempo inteiro que continuar a formação, porque existe uma resistência nas pessoas. Até porque é uma questão histórica, né, Tereza? Historicamente, as pessoas com deficiência não eram entendidas como elas tivessem direito de participar junto com as outras crianças. Isso no inconsciente das pessoas, elas acham que elas não têm responsabilidade por eles. Então, com o paradigma da inclusão, que já vem dos anos 70, toda essa discussão, muita gente resiste a isso. E a única forma de se mexer com isso é formação continuada e trabalhando com eles. Óbvio que vão existir algumas pessoas que vão ter um comportamento totalmente inadequado, mas não porque não haja um investimento da Secretaria. Então, todo o tempo, quando a gente sabe de uma situação que foi colocado isso, existe o Cefai, que vai até a escola para ajudar essa escola e essa professora pedagogicamente de como ela pode entender melhor o papel dela e o direito dessa criança na escola. Existe isso com a professora e existe isso com os pais de alunos, que não são os ditos normais, que têm esse equívoco. Então, o que a gente sabe hoje é que, por levantamentos e pesquisas, é que a inclusão é tão benéfica, tanto para as crianças ditas normais, como para as crianças com deficiência. Nós fizemos o ano passado, junto à Secretaria de Educação, com os alunos, eles tinham que criar pautas de vídeos, como eles viam a inclusão. Como eles viam a inclusão, ou dentro da escola, ou fora. Esse material foi para um debate com o jornalista Jairo Marques, que debateu com as crianças, e foi de uma riqueza a percepção deles, que foram pautas construídas por eles, e a gente já observa que a participação dessas crianças na escola pública já está vindo uma nova geração com um novo olhar sobre direitos. Então a gente está observando que algumas coisas estão avançando e estão dando respostas significativas. Mas o direito das crianças com deficiência é dentro da sala de aula regular. Eles não deveriam estar em contextos segregados ou entendendo que a deficiência é algo que não pode estar com as outras crianças. Isso é um equívoco. Tá bom? Obrigado. Só depois, Tereza, só pedir que, na verdade, nós vamos... esse momento aqui também de escuta, ele
ele pode propiciar que as pessoas se conheçam melhor e que tratem de outros temas também separadamente, pegar o contato e tudo mais. Mas aqui, só para a gente seguir a dinâmica, o vereador Cláudio queria também fazer a última colocação. As observações. Eu acho muito importante discutir escola. Eu não sou daqueles que acham que a escola de hoje é pior do que a escola de 30, 40 anos atrás. É uma escola melhor. Ela permite o acesso, né, a parcelas da população que não permitia anteriormente. É só verificar que até a década de 60, o acesso à educação era garantido obrigatoriamente até os 4 anos. Ensino obrigatório 4 anos. Não é? Que era o ensino primário. Não vou dizer que é uma concessão do Estado, do governo, mas é o reflexo da luta por direitos da população. E hoje você tem um ensino fundamental com duração de 9 anos. E muitas vezes o que você consegue na educação é também por força das ações desenvolvidas pela sociedade civil. A Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura do município de São Paulo, deixou um programa de inclusão que eu considero extremamente avançado. Não é um programa de governo. Não é um programa de governo. Ele foi desenvolvido por profissionais de educação que compreendem a importância da inclusão. Uma delas é a Silvana, está ali. Programa de inclusão da Secretaria Municipal de Educação foi desenvolvido por uma equipe de governo, dos debates que foram realizados por grupos de formação de profissionais de educação. E a política de inclusão, que foi desenvolvida na cidade de São Paulo, serviu como referência para muitos municípios brasileiros. Muitos municípios. Então, acho que é importante também reconhecer o esforço de homens e mulheres que são educadores, independentemente de governo, faz com que haja avanço nas políticas educacionais. Eu não tenho nada contra a corporação, sou representante de um. Generalização não ajuda em absolutamente nada. Tem corporação em tudo, até nos movimentos sociais. E é importante que eles existam. São corporações. Não é? Então, fazer um registro, eu também não poderia ouvir. A Prefeitura do município de São Paulo tem algumas escolas, chamam-se escolas bilíngues. Mas continuam existindo. No entanto, todo esforço é de inclusão das crianças com deficiência e vencer todas as barreiras. Não pode só pegar o professor e lixá-lo. O mesmo professor que tem uma compreensão da necessidade da inclusão é o mesmo que enfrenta dificuldades para pegar, às vezes, uma criança com 60, 80 quilos numa escola que não tem elevador e tem que subir 3 pavimentos. Ele tem que superar isso. Tem professores, como tem em todo qualquer lugar. E a escola é o reflexo das contradições existentes na sociedade, carregada com seus preconceitos, com as suas discriminações. Ela não é um espaço isento dos conflitos da sociedade. E ainda bem que não seja. Eu sou formado em escola pública. E posso dizer que sofri violência de professor negro. Apanhei. Mas nem por isso eu desenvolvi preconceito. Muito pelo contrário. Vi aquilo como uma questão particular. Senão eu ia ter raiva de professor e de negro. E eu não tenho. Muito pelo contrário. Me tornei professor. E vejo, na experiência de muitos professores negros que combatem o racismo, e vejo atitudes também de negros que são preconceituosas, não ajudam na causa. Mas ainda o melhor espaço para discutir todos esses conflitos é a escola, uma organização de 5.000 anos. Não vai acabar em 5 anos, muito pelo contrário. Né? É uma estrutura, uma organização de 5.000 anos. Vai continuar existindo. É bom que você utilize os espaços da sociedade para denunciar todas as discriminações, que tome providências. Prática de racismo é crime. Se a professora cometeu isso contra o teu filho, vá, denuncie formalmente. Não é? Porque nós ajudamos a avançar. Agora, até nas políticas de inclusão, tanto no governo, há avanços significativos.
governo, na rede estadual, na rede municipal, pela prática dos educadores. Você vai vencer, denuncia. O papel da sociedade é denunciar, inclusive, os desvios. Agora não dá para generalizar, em absoluto. Mas, vereador, desde que o governo, desde que o governo também haja oportunidade de que a gente tenha. O governo não vai dar nada. Não vai dar, vai à luta. Então vamos ter que invadir. Então vamos ter o governo não vai dar nada. Vamos. Vamos ter que ocupar. Meu agradecimento a vocês, Miguel, Tereza, foi justamente por estarem fazendo as denúncias que vocês avaliam que são as denúncias que têm que ser feitas nesse ambiente, porque denúncia não é só de crime, não é só de ilegalidade também que a gente possa enquadrar de uma maneira tão cartesiana, às vezes elas vêm de outras maneiras, né? A gente está aqui numa atividade de escuta para a formulação do programa do Ministério Público. Até nessas reuniões o Ministério Público tem sido bastante poupado, não é isso que a gente espera, porque a gente está discutindo aqui possíveis ações do próprio Ministério Público. E vou repetir, é salutar, é muito importante que vocês estejam aqui colocando os nossos pés no chão. Nós temos um dia a dia de conversas de gabinete, de conversas pautadas pela bitola da linguagem jurídica. A gente tem sérias limitações para ter contato com a realidade e a fala de vocês é uma fala muito importante para a gente, se ela é bem compreendida, para colocar os nossos pés no chão. A gente não pode tomar pessoalmente absolutamente nenhuma crítica. Nós estamos aqui representando instituições, e eu estou aqui representando o Ministério Público. Vocês devem imaginar coisas que em 15 anos eu já ouvi sobre o Ministério Público dirigidas a mim. Nunca tomei isso pessoalmente, nunca vou tomar pessoalmente, inclusive boa parte das críticas que eu ouvi eu concordo. E as que eu não concordo também, eu não tenho direito de trazer questões pessoais. Não é? Eu não posso me apropriar do cargo, da função que eu uso, que eu ocupo, para tomar como pessoais as críticas que são feitas. Então, todos que estão aqui estão com muito boa vontade, estamos todos com muita boa vontade, os que estão em órgãos estatais, e os problemas, essas contradições, isso que você traz aqui, da maneira que tem que ser trazida mesmo, com a veemência que a urgência das questões impõe, existem apesar do nosso esforço. E esse nosso esforço também existe apesar das estruturas arcaicas que a gente ocupa, que condicionam a gente. Então, realmente, eu quero só, nem é esse o nosso papel falar aqui hoje, mas eu quero reafirmar esse agradecimento que vocês... A participação da sociedade civil nessas nossas reuniões tem sido fundamental e a gente tem recente desse déficit de participação na atividade do Ministério Público. A gente tem consciência de que isso que a gente está fazendo aqui hoje é algo que o Ministério Público brasileiro, como um todo, deveria estar fazendo desde 1988. Então, a gente não pode querer... acho que está presumido a boa vontade de todo mundo que está aqui e a gente não vai tomar como pessoal nenhuma crítica. Continue criticando, continue levantando e com a veemência que for possível e com a veemência que for compatível com a urgência das questões que vocês enfrentam. Obrigado e eu acho que esse é depois de tudo isso, acho que precisava dizer isso para vocês. Vou passar aqui para o João Paulo. Depois, claro. Eu não generalizo. Eu tenho uma rede, depois de tudo que aconteceu, eu tenho uma rede de professores, eu conheço muitos professores que são maravilhosos, entendeu? Tanto antes, como eu conhecia vários professores, eu conheci muitos professores, antes eu estava sozinha, antes eu ficava indignada com situações, eu falei, eu fui em favela, eu fui em várias casas, eu conheci pais de vários perfis, entendeu? Chegou numa casa para contar que o filho dele sofria violência e o pai começou a bater no filho porque o filho não falava. Eu presenciei várias situações terríveis, mas eu quis fazer isso sozinha. Eu fui em várias delegacias, eles estavam mandando aí para delegacia que não existia denúncia contra a escola. Eu não tinha conhecimento de nada disso, de que o Ministério, que eu tinha que procurar o Ministério Público, eu não tive ninguém para ajudar. Entendeu? Então, assim, eu não generalizo, conheci muitos professores por ter essa atitude, porque eles viam que estava errado, mas não podia, porque eles iam ser crucificados se tomasse partido. Hoje, diante das ocupações e desse apoio que eu dei,
tem uma rede de professores também super maravilhosos, são super abertos para conversar com os alunos, tanto que tem, que eu acho assim, que quando houve as ocupações, houve mais de 2.000 professores doando aula gratuita, e esses 2.000 professores quis contribuir com várias coisas do projeto do governo, e eles foram simplesmente banidos, entendeu? Então, assim, eu não generalizo. Só que eu conheço vários professores também que são vítimas do Estado dessa política que fala que não existiu reorganização, que existiu, se fechou várias salas, entendeu? A gente sabe que aconteceu um monte de coisa. Eu vou fechar aqui. Tá bom, gente. Obrigada. Só para dizer uma coisa, né, reiterando tudo que o Daniel falou, acho que é super importante essa fala para poder dizer disso, e essa é um pouco o que a gente espera quando a gente abre esse espaço, é que a gente possa se ouvir, né, e que a gente possa propiciar esse espaço para que essas falas possam aparecer e outras também. A gente sempre convida também representantes estudantis para estarem presentes, eu queria marcar isso. Infelizmente, eles estiveram presentes em outras reuniões, infelizmente hoje eles não puderam estar, porque para a gente é essencial que eles estejam aqui, né? A gente está discutindo políticas e para a gente é essencial que tenham pessoas que, na prática, usem essas políticas. Então, ter pais, ter comunidade e ter alunos aqui podendo falar da sua percepção da política na ponta, para a gente é essencial, né? Então, só para fazer esse reforço e agradecer a presença de todo mundo. Bom, muito obrigado e acho que por hoje encerramos.